Fala galera, sou o André Santos, essa é a aula de número 5 do segundo módulo. Na última aula nós aprendemos sobre as escalas maiores, tanto no sustenido quanto nos bemóis. Hoje vamos aprender sobre intervalos. Peguem o papel e a caneta e escrevam o que é um intervalo. O que seria um intervalo em música? 1 minuto para vocês responderem. Bom, se a gente for tentar entender intervalos em outros contextos, por exemplo, um intervalo de uma partida de futebol, quer dizer um determinado tempo de pausa, né, entre uma partida, entre uma parte do jogo e entre outra parte. Ou o intervalo da escola, lá no recreio, né, então você tem um intervalo, você tem um tempo que separa uma aula de uma outra aula. Só que em música não é exatamente isso, tá bom? O intervalo musical é a distância de dois sons. Como assim? Eu estou partindo de Dó, eu tenho um som. Eu estou partindo de Dó, indo para Ré, de Dó para Ré, Dó, Ré, eu tenho um intervalo. Eu tenho uma distância. Dó é uma casa, Ré é a segunda casa. Agora, se eu estou partindo de Dó, indo para Sol, eu tenho um outro intervalo muito maior. Por quê? Entre Dó e entre Sol, nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol é a quinta casa, né? O quinto grau partindo de Dó. Dó é o primeiro, Ré é o segundo, Mi 3, Fá 4, Sol 5. Se eu estou partindo de Dó indo para um Dó agudo, eu tenho um outro intervalo bem maior, que eu estou partindo por Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Isso seria um intervalo. Vamos lá, vamos olhar novamente o nosso desenho da escala cromática, que vai nos ajudar a entender. Se eu estou partindo de Dó, Dó é meu ponto de partida, Ré vai ser a minha segunda casa, segunda nota. Quando isso ocorrer, eu vou chamar o Ré de uma segunda. Então, de Dó para Ré, eu tenho uma segunda. De Dó para Mi, eu tenho uma terça. Por quê? Porque Dó, Ré, Mi. De Dó para Fá, eu tenho uma quarta, porque de Dó até Fá são 4 notas. Dó, Ré, Mi, Fá. De Dó para Sol, eu tenho uma quinta. De Dó para Lá, eu tenho uma sexta. De Dó para Si, eu tenho uma sétima. De Dó para o outro Dó, eu tenho uma oitava. E dá para continuar, tá bom? Se a gente pegar de Dó para o Ré lá em cima, do outro quarteirão, né, o Ré agudo, da outra oitava, vou ter uma nona. Se eu tenho de um Dó para o Mi agudo, eu vou ter uma décima. Do Dó para o Fá, uma 11ª, e assim por diante. Agora vem mais uma pergunta. E se eu tenho de um Dó para um Ré sustenido? Eu tenho o quê? Qual o intervalo? E no caso de um Dó para um Mi bemol, qual o intervalo que eu vou ter? Pensem um pouquinho aí, 1 minuto.
Vamos lá, se meu ponto de partida é Dó, minha chegada é Ré, eu vou ter uma segunda, certo? Sempre vai ser uma segunda. De Dó para Ré, sempre vai ser o intervalo de segunda, tá bom? Então, se for de um Dó para Ré, de um Dó para Ré sustenido, de um Dó para Ré bemol, sempre vai ser um intervalo de segunda. Porém, nós podemos classificar que tipo de segunda é, qual a qualidade dessa segunda. Como assim? Se eu tenho de Dó para Ré bemol, né? Reparem na escala cromática, o Ré bemol está bem pertinho do Dó. Se eu tenho de Dó para Ré bemol, então eu vou ter uma segunda menor, tá bom? Segunda menor. A segunda menor ela é classificada, então, quando eu tenho uns sons que estão separados em um semitom. Então, de Dó para Ré bemol, de Ré para Mi bemol. Eu tenho, por exemplo, de Mi para Fá, é uma segunda menor. E assim por diante. Sempre quando eu tenho um som e logo em seguida eu tenho um outro som com outro nome, né? Por exemplo, de Sol para Lá bemol, eu vou ter uma segunda menor se ele estiver com um semitom de distância. Agora, se eu tiver de Dó para Ré natural, repara que a distância é maior, então não é mais uma segunda menor. A gente vai chamar isso de segunda maior. Por quê? Porque a distância é um pouco maior em relação ao Dó e Ré bemol. Dó, Ré bemol, eu tenho uma segunda menor. Dó e Ré natural, eu tenho uma segunda maior. Se porventura eu tiver de Dó para Ré sustenido, eu vou ter o que a gente chama de segunda aumentada. Por quê? Porque é mais longe, né, do que a segunda maior. Ainda acima da segunda maior. Então, vou chamar de segunda aumentada. Ambos vão ser o intervalo de segunda. Porém, de Dó para Ré bemol, intervalo de segunda menor. De Dó para Ré natural, intervalo de segunda maior. E porventura, se tiver de Dó para Ré sustenido, seria um intervalo de segunda aumentada. Então, o intervalo de segunda menor, ela tem entre as notas a distância de um semitom. O intervalo de segunda maior, ela tem entre as notas o intervalo de um tom. E o intervalo de segunda aumentada teria um tom e meio, e assim por diante, tá? Reparem na escala cromática, ó. Só que se eu tiver como nota de partida o Dó e minha chegada é o Mi, eu não tenho mais uma segunda. Por quê? Dó, Ré, Mi. Mi não é a segunda de Dó. Mi é a terça. Mi é a casa número 3. De Dó para Mi sempre vai ser uma terça. Não importa se vai ser Mi bemol, Mi natural, Mi sustenido, vai ser uma terça. Então vamos lá, vamos seguir o mesmo esquema, tá? Eu partindo de Dó, indo para Mi bemol, eu vou ter uma terça menor. Vamos olhar os semitons? No caso aí, é quando eu tenho um tom e meio, né? 3 semitons é igual a um tom e meio de distância. Ó, de Dó para Dó sustenido eu tenho um semitom, de Dó sustenido para Ré eu tenho outro, de Ré para Mi bemol eu tenho outro semitom. 3 semitons é igual a um tom e meio. Sempre quando você tem uma nota assim, em um tom e meio, provavelmente você vai ter uma terça menor. Então, de Dó para Mi bemol seria uma terça menor. Agora, de Dó para Mi natural, a distância vai ser maior, certo? Eu vou continuar tendo uma terça porque continuou sendo de Dó para Mi. Entretanto, agora tem 2 tons de distância. Repara, tem 2 tons certinho de distância. Então, agora eu vou ter uma terça maior. E se eu tivesse um de Dó para Mi sustenido? Lembrando que o Mi sustenido seria a mesma casinha aí, o mesmo prédio do que o Fá natural. Então, se eu tivesse de Dó para Mi sustenido, eu teria o que a gente chamaria de uma terça aumentada. Entenderam? Legal, agora vamos partir de Dó para Fá, o intervalo de Dó-Fá, é o intervalo de quarta. Não importa como que é esse Fá, seria um intervalo de quarta. Só que é o seguinte, no intervalo de quarta, de quinta e de oitava, não vamos ter essa questão de maior e menor, tá bom? Se é um intervalo maior, um intervalo menor. O que vamos ter é o intervalo justo, ou intervalo perfeito. Por que recebe esse nome? Porque esse intervalo está dentro da acústica do som, é natural do som isso. Então, se eu tenho um de Dó para um Fá, eu chamo isso de quarta justa, tá bom? De Dó para Fá, porque é o natural do som. Não precisa preocupar muito em tentar entender essas questões, essas nuances sobre a acústica do som, não, tá bom? Só entendam que o quarto grau não tem maior e menor. Eu vou ter uma quarta justa de Dó para Fá. Vamos contar os semitons?
De Dó para Dó sustenido, um semitom. De Dó sustenido para Ré, o segundo semitom. De Ré para Ré sustenido, o terceiro. De Ré sustenido para Mi, o quarto semitom. De Mi para Fá natural, o quinto semitom. 5 semitons é igual a 2 tons e meio. Então, de Dó para o Fá natural, eu tenho uma quarta justa. A quarta justa ela sempre vai ter 2 tons e meio de distância. Tá bom? Do ponto de partida até a nota de chegada, 2 tons e meio. Agora, se porventura eu tenho Dó e Fá sustenido, eu continuo tendo uma quarta, mas não é justa mais, não é a quarta perfeita. Vai ser a quarta aumentada. Subiu. Então, quando é acima do justo, vamos chamar isso de aumentado. Uma quarta aumentada. Reparem agora que o semitom vai ser 6 semitons, que é igual a 3 tons. Isso então equivale a quarta aumentada. Só que e se o Fá fosse bemol, de Dó Mi bemol? 20 segundos aí para vocês pensar. Qual o intervalo que seria? Nesse caso, se eu estou partindo de Dó e eu tenho um Fá bemol, lembrando que o Fá bemol é a mesma coisa do que, sonoramente, a mesma coisa do que o Mi, o mesmo prédio aí do Mi. E nós teríamos uma quarta diminuta. Esse termo diminuto ele vai ser usado quando você tem algo que é menor do que o justo, tá abaixo do justo, tem uma distância menor do que o justo. Vamos lá, seguindo o nosso raciocínio. Agora, se eu estou partindo de Dó, meu ponto de chegada é Sol, tenho Dó, Sol, eu não tenho mais um intervalo de quarta. Eu tenho um intervalo de quinta. Se eu tenho um intervalo de Dó para Sol, uma quinta, vamos chamar isso de quinta justa. Mesmo conceito do quarto grau. Justo ou perfeito, tá ligado? Porque faz parte da acústica do som. É natural do som ter esses intervalos já dentro do som, tá bom? Não se preocupem muito com essa questão da acústica. Esse é um outro assunto, uma outra matéria, que não necessariamente vocês precisam saber para poder executar a música. Então, de Dó para Sol natural, temos a quinta justa, o quinto grau justo. Vamos ter aí 3 tons e meio de distância, né? Uma quinta justa tem 3 tons e meio de distância. Observe na escala cromática. E se for de Dó para Sol sustenido? Continua sendo uma quinta, mas não é mais justa. Vai ser uma quinta aumentada. A quinta aumentada, então, ela vai ter o quê? Ela vai ter 4 tons de distância. 8 semitons, 4 tons. E se eu tiver um Sol bemol? Então, se eu tiver um Sol bemol, não vai ser mais uma quinta justa, vai ser uma quinta diminuta. Tá? É menos, a distância é menor, abaixo do justo. Vamos ter uma quinta diminuta, vamos ter 3 tons de distância. Partindo de Dó, indo para Lá, vamos ter uma sexta. Agora sai daquele conceito, sai daquele esquema que estávamos fazendo, tá bom? Dos justos. Esses intervalos justos vai ser intervalo de quarta, de quinta e de oitava. Novamente, por causa da acústica do som. Tem a ver com acústica, tem a ver com a formação do som, com a forma que o som é formado, com as notas presentes ali dentro de todo o som. Então, partindo de Dó para Lá, vamos ter sempre uma sexta. Sendo Lá bemol, Lá sustenido, vai ser sempre uma sexta. Se eu tenho Dó e Lá bemol, eu vou ter uma sexta menor. Ok? Dó, Lá bemol, vou ter uma sexta menor. Então, o intervalo de Dó para Lá bemol, né, uma sexta menor, teve 4 tons e meio de distância. Agora, o intervalo de Dó para Lá natural, né, uma sexta maior, nós tivemos 5 tons. E se eu tiver de Dó para Lá sustenido, ainda vai ter uma sexta, né? Vamos ter agora a distância de 5 tons e meios. Só que essa sexta vamos chamar de aumentada. Vai ser uma sexta aumentada, se porventura a gente tiver isso, tá bom? Então, de Dó para Lá bemol, uma sexta menor. De Dó para Lá natural, uma sexta maior. De Dó para Lá sustenido, seria uma sexta aumentada. Seguindo o mesmo princípio, vamos partir agora de Dó para Si. De Dó para Si, sempre vamos ter uma sétima. Si sempre vai ser a sétima de Dó. Não importa se ele é bemol, se ele é natural, se ele é sustenido. De Dó
para si bemol, nós vamos ter uma sétima menor. Ok? De dó para si bemol, vamos ter uma sétima menor. De dó para si natural, então, vamos ter uma sétima maior. Gravem bastante isso, tá? Quando vocês forem estudar acordes, esse conhecimento vai ser fundamental, você saber quando é sétima menor, quando é sétima maior. Então, olha só, de dó para si bemol são 5 tons completos. De dó para si natural são 5 tons e meio. Ah, e se tivesse um si sustenido? Seria na lógica, seria uma sétima aumentada, só que não existe, tá? Não existe sétima aumentada. Porque sonoramente já é igual ao dó natural. Aí não faz muito sentido, tá bom? Então é algo que raramente vocês vão ver. Provavelmente, talvez vocês nunca veem, só em exercícios ou livros de teoria para treinar a questão do raciocínio mesmo. Mas geralmente não existe uma sétima aumentada. Só que existe a sétima diminuta. O que seria a sétima diminuta? É quando você tem um intervalo menor ainda do que a sétima menor. Então, sempre quando isso ocorrer, você vai ter a sétima diminuta. E quando, então, eu tenho de dó para um outro dó, ou eu vou ter um intervalo de primeira, né? Ou seja, quando eu tenho um dó grave, eu tenho esse mesmo dó grave, 2 instrumentos fazendo o mesmo dó grave, ou você faz no mesmo instrumento um dó grave, em seguida você faz de novo esse mesmo dó grave. Isso é um intervalo de primeira. Por quê? Você continuou na primeira nota, você não mudou de nota. Você não fez uma nota mais aguda ou mais grave, você continuou no dó. Então, quando você tem de dó para um dó agudo, você tem então um intervalo de oitava. Certo? Se você tem então uma distância de dó para dó sustenido, vamos ter uma primeira aumentada, que segue o mesmo princípio da oitava, tá bom? O intervalo de primeira ou oitava, primeira e oitava são intervalos relativos, correspondentes, né? Então, o intervalo de primeira e oitava, quarta e quinto grau, eles não têm maior e menor. Eles têm justo, intervalo justo, que está dentro da origem do som, o aumentado, que está alterado para cima, e o diminuto, que está alterado para baixo. Então, quando eu tenho dó para um dó sustenido, eu vou ter provavelmente ou uma primeira aumentada ou uma oitava aumentada. É mais comum ouvir o termo primeira aumentada. Agora vamos aos exercícios. Responda aí no papel. Quais são os intervalos justos? Quais são? Primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Responda aí, quais são? Lembrando que é mais de um. Quais são os intervalos que pode ter maior ou menor? Por exemplo, pode ter primeira maior, primeira menor? Pode ter segunda maior, segunda menor? Terça maior, terça menor? Quais são os que podem ter maior e menor?
Vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam. Partindo de Fá. Então, o Fá vai ser a minha casa número 1. Fá vai ser o ponto de partida. Fá natural, vai ser o 1. Partindo de Fá. Eu tenho de Fá para Lá. Qual o intervalo que eu vou ter? De Fá para Lá natural. Observe na escala cromática, olhe os semitons. Eu vou ter uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta. Eu vou ter uma segunda maior, segunda menor, uma terça maior, terça menor, uma quarta justa, quarta diminuta, quarta aumentada, uma quinta de Fá para Lá natural. Respondam aí. E qual que é o intervalo de Ré? Agora, nosso ponto de partida é Ré, tá bom? Ré é o ponto de partida. De Ré para Sol. Ré para Sol. Ré vai ser um intervalo de segunda, maior, menor, intervalo de terça, maior, menor, intervalo de quarta justa, quarta aumentada, quarta diminuta, ou intervalo de quinta, quinta justa, quinta aumentada, quinta diminuta, ou sexta menor, sexta maior. Qual vai ser esse intervalo? De Ré para Sol. E por último, para terminar o exercício de vocês, qual é o intervalo de Dó para Fá sustenido? Partindo de Dó para o Fá sustenido. Vamos lá, agora vamos às respostas. Os intervalos que podem ser justos são o primeiro grau, ou oitavo, quarto grau e o quinto grau. São os intervalos justos, tá bom? Os intervalos que podem ter intervalos de maior e menor vão ser a segunda, a terça, a sexta e a sétima. De Fá para Lá natural, nós temos um intervalo de
terça maior. Ó, primeira coisa, Fá é o ponto de partida, então Fá é a casa 1. Fá é a primeira nota, Fá. Sol 2, Lá 3. Lá é a terceira, então já tem que saber que é uma terça, tá bom? Terça. Porque de Fá para Lá sempre vai ser uma terça. Lá sempre será a terça de Fá, ok? Não importa, Lá é a terça, a sexta de Dó. Tá, de Dó, partindo de Dó para Lá você tem uma sexta. Mas estão partindo aqui de Fá. Fá é 1. Fá 1, Sol 2, Lá 3. Lá é a terça. Vamos ter uma terça maior. Elas vão ter 6 semitons, né? Ou seja, 3 tons completos. Vamos ter uma terça maior. Se fosse Fá Lá bemol, seria uma terça menor. Teria 1,5 tom de distância. A próxima era o intervalo de Ré para Sol. Ré 1, Mi 2, Fá 3, Sol 4. Então, de Ré para Sol temos uma quarta. A gente vai contar os intervalos e vamos descobrir que é uma quarta justa. Ok? Será uma quarta justa. Vamos ter 2,5 tons de distância. E por último, de Dó para Fá sustenido. Então, Dó 1, Ré, Mi, Fá. Fá é o 4. Então, nós temos uma quarta. Agora, qual quarta é? Será que é uma quarta justa? Vamos contar. De Dó para Dó sustenido, um semitom. De Dó sustenido para Ré, outro semitom. De Ré para Ré sustenido, terceiro semitom. De Ré sustenido para Mi, outro semitom. De Mi para Fá, outro semitom. De Fá para Fá sustenido, outro semitom. 6 semitons, que é igual a 3 tons. Lembre com o que eu falei, 3 tons é igual a uma quarta aumentada. Se fosse de Dó para Fá natural, 2,5 tons seria uma quarta justa, igual foi de Ré para Sol. De Ré para Sol foi uma quarta, mas era uma quarta justa. De Ré para Sol tinha 2,5 tons. Só que partindo de Dó para Fá sustenido, é uma quarta também, porém é uma quarta aumentada. Pessoal, então foi essa a nossa última aula do nosso segundo módulo. No próximo módulo vamos começar a entender a escrita musical, entender os acordes, como que funciona a cifra, como funciona a partitura. Te espero lá!